A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 25. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. No capítulo de ontem, nós encerramos com Moisés dizendo: Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Nós temos dito que Deus estava se revelando a Moisés, ao povo de Israel e também ao Egito. O poder, os prodígios, as maravilhas, os sinais feitos por Deus têm essa conotação de fazer com que Moisés tenha fé, que o povo de Israel tenha fé e que o Egito tema, né? Saiba que há um Deus em Israel. E aqui a gente vê que quando o desafio se aproxima, ou quando algo sai diferente, fica mais difícil, mais apertado, Moisés volta para aquele lugar de dor, para aquele lugar de sofrimento. Eu não sei falar, como que eu vou falar? Eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca, eu não sei falar fluentemente, enfim. Diversas vezes ele falou isso. E o capítulo 6 terminou com ele dizendo isso. Eu não sei falar bem. E o 7 começa com Deus dizendo, veja. Esse veja, não sei como está na tua tradução, mas a conotação é como se Deus estivesse dizendo, não, vamos parar. Chega dessa ladainha, desse queixume, eu vou resolver os teus problemas. Eu te dei autoridade e te dei um irmão que é profeta. Te dei um irmão, né? Um porta-voz, um representante, um amigo, um aliado. É melhor serem dois do que um, né? Vai ficar contigo. Eu vou estar contigo e Arão vai estar contigo. Então é isso que ele está dizendo nesse verso 1. Eu te constituí como Deus sobre Faraó. Então o que ele está dizendo? Eu te dei autoridade, Moisés. Tu não está entendendo? Tu está investido de autoridade. Tu não está indo no teu nome, tu está indo no meu nome. Foi o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o grande eu sou que te enviou sobre Faraó. E mesmo assim, diante da tua dificuldade, da tua limitação, da tua carência, dos teus complexos, das tuas feridas, das tuas dores, dos teus problemas, eu te dei o teu irmão Arão, e ele será o seu profeta. Então, isso faz a gente pensar em cada um de nós. O que eu tenho de dor, de dodói, de ferida, de complexo, de inferioridade, de limitação, de carência, de trauma que me limita na minha vida adulta? Se tu para e pensa, qual é o teu dodói? Qual é a tua desculpa para não fazer a vontade de Deus? Para não cumprir o ministério, a missão, aquilo que Deus te chamou para fazer? Moisés usava essa bandeira, esse escudo. Eu não sei falar bem, como que eu vou falar com o faraó? Eu tenho problema na minha boca, eu tenho problema na minha língua. Como eu disse, nós não sabemos se ele era gago, se ele tinha a língua presa. Qual era o problema? Tinha uma questão de dicção. Às vezes eu fico pensando, né, por causa dos idiomas, porque foi criado 3 anos, sei lá quanto tempo, com os hebreus, né? E depois foi para o Egito para aprender toda a cultura, toda a linguagem. A gente não sabe se isso era emocional, se isso era uma questão física ou simplesmente isso era uma fobia, um pânico, um trauma, algo muito difícil para Moisés superar.
E Deus, nesse verso 1, está dizendo: eu te constituí. Eu te constituí. E estou te dando um amigo, um irmão, um aliado, alguém que vai ficar sempre contigo. Arão. E cada um de nós também. Muitas vezes nós temos que pedir para que Deus envie anjos, para que Deus nos livre de situações, para que o Espírito Santo coloque as palavras na nossa boca. Cada um de nós sabe, né? Mas Deus, Ele está sempre pronto a ouvir as nossas orações. Tu tem que abrir o teu coração para Deus, tu tem que falar o que dói, falar o que tu sente e esperar o livramento, a providência divina. 2. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então, aqui Deus está dizendo assim, ó, quem vai falar para Faraó vai ser Arão. É como se Deus estivesse acalmando o coração de Moisés, dizendo, não te preocupa, quem vai falar vai ser Arão. Mas tu é o meu representante, a autoridade está sobre ti, tu é o líder, tu é o libertador de Israel. Mas quem vai falar com o Faraó é Arão. E ele diz, Faraó não vai ouvir vocês. Então a gente pensa, tá, mas então para que eu vou? Né? Deve dar um conflito. Mas o que acontece? O próprio Deus explica que esses sinais, essas maravilhas, essas manifestações de poder, de juízo e de julgamento iam servir para ficar claro, para ser público, notório, que Deus estava fazendo isso. Porque vocês lembram quando nós estudamos sobre o Egito, Misraim, né? Uma fortaleza orgulhosa e insolente. Uma fortaleza insolente e orgulhosa. Então, o Egito se gabava de muitas coisas, porque o rio Nilo dava uma prosperidade muito grande para o Egito e uma superioridade sobre as outras nações, porque tinha terras férteis, terras aráveis, né? Fartura. E vimos tudo o que José fez em 7 anos de abundância, o quanto de cereal ele conseguiu ajuntar, né? Depositar, reservar para os 7 anos de fome. Então, por aí tu tem uma base de como o Egito era orgulhoso e insolente diante das nações. E principalmente de Israel, né? Especialmente de Israel, por todos esses séculos em que Israel estava escravizado, estava sob as ordens do Egito. Então é isso que Deus está explicando aqui para ele, que os egípcios vão saber quem é o Senhor. Os egípcios vão saber quem manda aqui, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Altíssimo. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, os egípcios não perdem por esperar. Os egípcios vão aprender com quem eles estão falando. 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Então, ouve
obediência, que é o que nós passamos às vezes uma vida para aprender. Aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente consegue ouvir, identificar, mas e o obedecer? Então aqui está dizendo, ó, assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Que nós possamos fazer exatamente o que Deus está nos dizendo, nos ordenando, nos mandando, nos aconselhando, nos indicando. Que nós tenhamos essa disposição, essa capacidade, essa humildade de obedecer à voz de Deus. Devemos ouvir e obedecer. O que mais agrada a Deus não são sacrifícios, é obediência. Então, nesse verso 6, está ficando assim claro que Moisés e Arão estavam dispostos a obedecer o que Deus havia ordenado. 7. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com o faraó. Então, a importância dessas idades aqui para nós. Nunca é tarde para obedecer. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para se converter, para se arrepender, para confessar, para mudar a rota. No caso, também nos indica a diferença de idade entre os irmãos. Então, quando Moisés nasceu, Arão tinha 3 anos. É o que está dizendo aqui, ó. Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Então, Arão nasceu antes daquele decreto maligno de matar os meninos, de jogar os meninos no rio Nilo. Então, quando Joquebede engravida de Moisés, ela já sabe que se nascer menino vai ter que jogar no rio. Mas o que ela faz? Ela esconde Moisés porque ele era bonito, bom, formoso, saudável. E por 3 meses, pela graça de Deus, eles conseguem salvar Moisés. E depois, toda aquela história que nós já temos vídeo no canal. Então aqui mostra que eles tinham 80 e 83 anos. Eram irmãos. Arão era o mais velho, né? E eles aprenderam essa obediência na idade adulta, como idosos já, né? Então nunca é tarde para obedecer. Nunca é tarde para se dispor a fazer o que Deus manda. 8. O Senhor falou a Moisés e Arão: quando o faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Olha que interessante, eu vejo assim o amor, o cuidado, a didática de Deus com Moisés. Tipo, eu não posso exigir muito dele nas primeiras aulas, né? Eu tenho que ir com calma, porque ele diz assim, ó: você, Moisés, dirá a Arão. Então, tu não vai te dirigir a Faraó, porque é isso que tá te deixando nervoso, angustiado, ansioso. Então, o que tu vai fazer? Tu vai falar para Arão: pega o seu bordão e joga diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então, Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Este é o sinal, vamos dizer assim, um prodígio, né? E como eu disse, Moisés estava experimentando, Arão estava experimentando, o povo de Deus, o povo de Israel e o Egito. Todos, em escalas diferentes, estão conhecendo Deus, conhecendo o Senhor, conhecendo quem é o Senhor. 11.
Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então, eu tenho que parar e explicar essas ciências ocultas. O que muitas pessoas pensam que é moderno, que é moda, que é da nossa era, do nosso tempo. Não. As ciências ocultas, né, o ocultismo, a feitiçaria, a força ou poder das trevas, ou os poderes sobrenaturais malignos, existem desde sempre, desde o Éden, em que Satanás tomou a forma de uma serpente, né? Lembra? A serpente, a mais astuta, quem falou com Eva foi o inimigo, mas ele se apresentou como uma serpente. Então, o primeiro sinal, o primeiro prodígio, a primeira maravilha é uma serpente. Olha que interessante isso. E essas ciências ocultas não criam nada, tá? Apenas copiam, imitam, disfarçam. São sacerdotes de ídolos, ou sacerdotes de deuses, ou sacerdotes de divindades do Egito. Então, esses magos são mágicos, esses sábios, que eu não sei, aqui fala, ó, sábios e encantadores. Outras traduções, feiticeiros, né? Ou magos. Tudo isso é sinônimo para ocultismo, para obra das trevas, para poder das trevas, poderes malignos, tá? Aí vamos ver o que eles fizeram. 12. Pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Então, eles fizeram igual. Eles imitaram, eles copiaram, né? Mas, porém, contudo, todavia, o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, Deus transformou o bordão em serpente. Os magos, os mágicos, os sábios, os encantadores transformaram seus bordões em serpentes. Mas a serpente de Arão devorou as outras serpentes. Mas esse jogo, essa queda de braço, fez com que Faraó mantivesse um coração duro. Ele não creu, ele continuou resistindo. Mas a gente vê que o soberano é Deus, porque quem criou, quem fez foi Deus. E mesmo as trevas copiando, imitando, a serpente, né, que era o bordão de Arão, devorou as outras serpentes. 14. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Então, aqui tá bem claro, o Deus dos hebreus é que tá mandando. É o Deus dos hebreus que tá agindo. Porque o contexto do Egito são muitos deuses, muitas divindades, muitos ídolos. Então, eles não conhecem o Deus dos hebreus. Eles não conhecem o Deus Altíssimo, o Senhor. Então, aqui está sendo dito: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir.
17. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Então agora aqui nós temos o início das pragas. A primeira praga é: as águas viram sangue. As águas do rio Nilo se tornam sangue. E aí eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Aquele faraó que mandou matar os bebês, meninos, ele mandava jogar no rio Nilo. Então era morte, né? E Moisés foi tirado do rio. Esse é o significado do nome. Então olha que forte esse primeiro sinal, essa primeira praga ser o rio Nilo, que é a fonte da prosperidade, da fertilidade, da abundância, se tornar sangue. É como se fosse recapitulando, né, o que foi feito antes, décadas e décadas atrás. Jogar aquelas crianças, aqueles meninos no rio Nilo. É como se agora houvesse uma devolução de todo aquele sangue derramado, né? E aí é descrito, né? É falado como que isso vai acontecer. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então, as águas do rio Nilo se tornaram em sangue, mas a gente viu que os canais também tiveram sangue, as lagoas, os reservatórios, os vasos de madeira, os vasos de pedra. Então significa todo lugar que tivesse água, ela se transformaria em sangue. E o que os magos, os sábios do Egito fizeram? Cavaram junto ao rio. Quer dizer, eles não ficaram admirados. Não, eles foram agir, eles reagiram, eles se esforçaram para conter, né, o Deus dos hebreus. Porque para eles até agora isso é só uma guerra, uma batalha. Como eu tenho dito, uma queda de braço. Então, o Deus dos hebreus transformou as águas do rio Nilo em sangue, pois bem, nós vamos fazer a mesma coisa. E foi o que eles fizeram. Eles, com as suas ciências ocultas, fizeram a mesma coisa. Então, Faraó endureceu seu coração. Ele não creu, ele não acreditou no poder do Deus dos hebreus. Esse foi o capítulo 7 de Êxodo. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha.